Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu ver o microfone aqui, está tudo certinho. Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estou aqui, professor de História, né? Estou aqui para mais uma aula, a nossa segunda aula de História do segundo bimestre. A aula esta que é para o primeiro ano do ensino médio, beleza? Estou aqui gravando, estou numa sala de aula, estou sem máscara porque estou sem alunos, entendeu? Eu tinha uma brecha aqui nos meus horários, então aproveitei para pegar aqui uma sala, poder gravar, que é muito melhor do que gravar em casa, com espaço pequeno e tal. Então aqui eu acho que eu consigo ter mais versatilidade para poder fazer esse vídeo. Estou explicando porque alguém pode o professor está sem máscara dando aula. Não, eu peguei uma sala vazia que não está sendo utilizada na escola por conta da organização do colégio que está fazendo o ensino híbrido, né? Então aproveitei este momento para gravar numa sala sozinho, tá certo? Então por isso estou sem máscara. Estou explicando para vocês porque a máscara ela atrapalha, não fica tão legal. Infelizmente alguns alunos precisam fazer a leitura labial e também o áudio não sai muito bom para ser captado aqui pelo microfone. Então assim é a melhor forma para que vocês possam fazer o melhor entendimento aí do lado daí da telinha, beleza? Então vamos lá. Para começar, hoje nós vamos falar já começando a falar sobre os conteúdos da Grécia Antiga, né? A Grécia, a civilização que surgiu na Grécia, a Grécia Antiga. Nós vamos falar sobre os primórdios da Grécia, que são as duas civilizações, a creto-micênica, ou a civilização cretense e a civilização micênica, tá bom? Então, antes de mais nada, é importante ressaltar que esses são os primórdios da Grécia Antiga. A civilização cretense, ela surgiu nas proximidades do Mar Egeu, né? Tem mapa da apostila, vocês podem verificar aí para melhor se localizar, né, geograficamente, tá certo? Então, a civilização cretense, ela surgiu próximo do Mar Egeu, num período de 2000 anos antes de Cristo, uma civilização que é pautada, ela é marcada pelo comércio que eles faziam. A capital, né, a cidade principal de Creta, era a cidade de Knossos, que era governada por reis, e esses reis tinham a nomenclatura de Minos. Isso ajuda até a entender uma das lendas da história da Grécia Antiga que surgiu lá na ilha de Creta, que é a lenda do Minotauro, né? É uma espécie de monstro que vivia dentro de um labirinto e esse monstro foi morto por Teseu. Então vocês podem localizar essa lenda aí, procurar esse mito que vocês vão localizar. Isso se muitos de vocês já não conhecem, né? Porque lá no sexto ano provavelmente vocês já tenham estudado sobre isso. Tá bom? Então, também tinha a cidade de Festo, é uma cidade muito conhecida. E essa cidade, né, ou a região de Creta, ela foi dominada, ela foi invadida pelos povos aqueus. Então aqui são a civilização cretense, ela pode ser chamada também de eólios e por aí vai, mas ela foi invadida pelos povos aqueus, que são povos que moravam na região de Micenas. Micenas, na verdade, é outra região da Grécia Antiga. Tá? A Grécia Antiga ela é formada por uma variedade geográfica, né, por ilhas, penínsulas, parte continental. Então, no caso, a civilização de Micenas, ela vai dominar a ilha de Creta. Só que os gregos, como muitos povos da antiguidade, quando eles dominavam outro povo, não é igual hoje, que um povo domina o outro e acaba com a cultura do outro, se colocando como uma cultura boa, melhor, né? Tipo, acabando com a cultura do outro. Não, eles meio que dominaram a civilização cretense e absorveram alguns itens da cultura cretense. Isso é interessante, por isso ficou conhecido, né, depois dessa dominação, foi conhecido como a civilização creto-micênica, porque é uma mistura das duas, tá certo? Então o que a gente pode destacar sobre essa civilização da ilha de Creta? Ela pode ser chamada também como a civilização minoica, certo? A sociedade minoica, a civilização minoica. Uma coisa que é interessante falar é sobre o comércio, eles viviam à base do comércio. A arquitetura é referência até os dias de hoje, né? Como é que os cretenses faziam os seus casarões, seus palácios? Eles faziam casas gigantescas com um pátio central e os aposentos ao redor desse pátio central, né? A escola funciona assim, né? A escola normalmente parte de um pátio central com salas ao redor, tá certo? Ou salas nos pisos superiores. Então essa é uma inspiração cretense para a arquitetura. Então se você aí tem o desejo de se tornar arquiteto, provavelmente você vai ter que estudar um pouquinho a civilização cretense ou a civilização minoica, como era chamada, tá certo? Outra coisa que é importante destacar, né, a história aí comprova que a ilha de Creta, ou a civilização minoica, era uma civilização pacifista. Eles não eram povos guerreiros como, por exemplo, eram os dórios, né, que a gente vai falar depois, que é o que vai dar origem a Esparta, né? Então eles foram, assim, dominados, né? Isso ajuda a explicar o porquê da dominação micênica. Eles não eram povos guerreiros, era um povo que se preocupava mais com a democracia, com a arte, com a arquitetura, pintura.
E por aí vai. Um ponto interessante é que de todas as civilizações estudadas, seja da Mesopotâmia, Egito, até a própria Grécia, outras regiões, na civilização cretense, a mulher era emancipada. O que é emancipada, professor? Ela não era dominada. Esse é o ponto interessante aqui. Como na nossa sociedade, por exemplo. Nossa sociedade ela é patriarcal, onde o homem, normalmente, ele tem a figura de poder, de destaque, de centralidade. No caso da história de Creta, não. A mulher era emancipada, não eram sociedades patriarcais. Não estou dizendo que ela era superior ao homem, não é isso. A sociedade não era matriarcal, mas também não era patriarcal. Então, eles tinham uma relação de igualdade, certo? Que para a história, isso aqui já é uma novidade, e tanto, certo? Vamos lá, voltando. Agora falando aqui sobre a civilização micênica, essa civilização micênica é a parte continental da Grécia, tá certo? Eles ficavam na parte continental. Mas nós tínhamos a cidade de Tirinto e Troia. Troia vocês devem conhecer por conta da guerra de Troia, tá certo? Troia já ficava numa outra parte do que a gente chama de Grécia, que é a parte asiática, né, do Mar Egeu, é lá do outro lado do mar. Vou tentar colocar no mapa aí para vocês visualizarem, tá certo? Mas tem na apostila também um mapa, se eu não conseguir localizar, tem na apostila. Então, esses povos é localizado na região balcânica, né? Essa parte da Grécia pode ser conhecida como a região balcânica até os dias de hoje, região balcânica, que normalmente fala sobre isso quando fala sobre a Primeira Guerra Mundial, porque é onde surge a tensão da Primeira Guerra Mundial, né? E os aqueus, que eles viviam na civilização de Micenas, que é o que vai dar origem depois lá a Atenas, que a gente vai falar mais pra frente, tá bom? Vamos lá. Sobre a civilização cretense, né, a gente disse que ela foi dominada pelos micênicos, né, ou por Micenas. Micenas entrará em constante conflitos, principalmente com a cidade de Troia. Troia, que era uma cidade, uma fortaleza extremamente difícil de ser invadida, né, com muralhas e etc. Que vocês já devem ter ouvido falar isso, porque algumas pessoas acreditam que Homero não era uma pessoa, eram várias pessoas que tinham a nomenclatura de Homero. Já outras pessoas não, Homero realmente é uma pessoa que escreveu 2 obras importantíssimas para a humanidade. Então, fique com a interpretação que você achar melhor. Essas 2 obras eram a Ilíada e a Odisseia. Isso vai pautar o imaginário de toda a civilização ocidental. A Ilíada, ela narra a história da Guerra de Troia. Vocês já devem ter ouvido falar. Eu sugiro que vocês leiam. Não vão pelo que eu estou dizendo aqui apenas, não. Mas se quiser procurar no YouTube, tem muita coisa falando já sobre o assunto. Mas narra a história da Guerra de Troia, de que a rainha Helena, ela é raptada, levada para Troia pelo príncipe Paris, e Ulisses, há uma junção dos gregos, os gregos se juntam. Os gregos é interessante que eles viviam em briga entre eles é igual irmão, os gregos é igual irmão, briga entre si, mas quando tem um inimigo externo, eles se juntam para pegar esse inimigo, certo? Então os gregos pode ser comparado a irmãos, tá certo? Quando mexe com um dos irmãos, os outros se juntam e já vai na voadora, tá? Então os gregos se juntaram na figura do Ulisses, de Ítaca, né? E vão lá para Troia para tentar invadir a fortaleza de Troia. Aí tem outras passagens nessas histórias, porque assim, não é tão simples como eu estou dizendo aqui. Por isso que eu sugiro vocês lerem a Ilíada, mas só se vocês quiserem, tá certo? Então nessa treta aí, nessa briga, é onde Ulisses teve uma ideia sensacional, que era construir o cavalo de madeira, né? Que todo mundo fala que é o cavalo de Troia. Por quê? Eles meio que pedem perdão, trégua, um fim da guerra para Troia, e em homenagem a essa trégua, eles dão um presente, que ficou conhecido como presente de grego, que é um cavalo de madeira. Só que dentro desse cavalo existiam vários soldados. Então à noite, depois de beber, comemorar o fim da guerra, quando os troianos já estavam dormindo, esses soldados saíram do cavalo e impuseram sua dominação. Então essa é a história da Ilíada, resumindo, tá gente? Bem resumindo. E a Odisseia é a volta de Ulisses para casa. Então, quando Ulisses fala, agora vamos voltar para o nosso território, aí ele vai navegar, vai encontrar monstros, é bem legal, tá certo? Então, é uma história, não história com H, né, no sentido de história, é uma história com E, né, porque tem contos, tem parte aí que entra monstros e essas coisas, não é história, né, gente? Então, mas ajuda a compreender, professor, tudo isso aí aconteceu de verdade? Então, a arte, ela parte normalmente de coisas que são reais na sociedade para se fazer, aí nós historiadores devemos partir da arte para fazer uma interpretação do que ali é real ou do que ali é imaginação, tá certo? Mesmo que fale de monstros, por exemplo, Aquiles,
que inclusive é o nome do meu filho, ele foi mergulhado pela mãe e ele ficou imbatível, só que o calcanhar dele não foi molhado. Então, o ponto fraco dele era o calcanhar de Aquiles. Professor, isso aí é verdade? Então, gente, não dá para saber se isso era verdade. Não dá para saber, a gente não tem comprovação de que realmente ele tomou uma flechada no pé e morreu, e ali era o ponto fraco dele, mas que houve essa guerra de Troia e os gregos, isso dá pra gente comprovar, né? É uma parte da história de Homero, né? Que a gente pode comprovar assim, a gente pode interpretar até que surja uma prova contrária com relação a isso, de que haviam tensões entre esses povos, certo? Então é isso. Então a civilização micênica, que é a parte continental da Grécia, não é a ilha de Creta, também não é Troia, ela é conhecida pela sua arte. Ela é uma referência no que diz respeito à arte, tá certo? Os dórios, eles vão chegar depois, dominando a parte continental da Grécia, tá certo? E quando há essa dominação dos gregos, como eles chegam impondo a guerra, o terror, a dominação na base da força, invadindo mesmo, as populações gregas, né, no caso dessa região da Grécia, eles vão começar a se organizar em gênos. O que são gênos? São comunidades que todas elas eram dominadas por um pai de família, né, um pater familias, né, o pater família, tá? E esses gêneros passaram a se organizar entre eles de forma isolada, tá bom? Mas eu já vou explicar sobre isso daqui a pouco. Todas essas cidades gregas, diferente de, por exemplo, a gente estudou Egito, Mesopotâmia lá no passado, o que é importante destacar da Grécia? A Grécia, ela não tinha vastas propriedades, territórios para poder plantar trigo, por exemplo, plantar milho, plantar, sei lá, arroz, feijão, não tinha essas propriedades. Então, eles pautavam a sua economia assim, quando você mora numa região, por exemplo, o Japão não é um lugar que também é bom para plantar cana, fazer açúcar. O Japão não é um lugar bom para colocar criação de gado, para vender carne, vocês estão entendendo? Mas o Japão hoje é um país reconhecido pela sua economia, principalmente à base da tecnologia. Ou seja, por que eu estou falando isso? Os gregos, eles não tinham como plantar, cuidar de gado, vocês estão entendendo? Assim como o Egito e a Mesopotâmia. Então o que eles fizeram para melhorar a sua economia? Eles viviam à base do comércio, bronze, cerâmica, azeite, vinho e etc. Faziam barcos, comercializavam madeiras. Comércio é aquela coisa que você pega de um e leva para vender para o outro, ou você produz para vender, certo? Então essa era a base da economia dos gregos, era uma economia extremamente marítima, tá certo? A base da navegação, é claro, pesca também e por aí vai, tá certo? Então os gênos eram comunidades que passaram a se organizar dessa forma, certo? Pensa numa vila, né? Tipo uma coisinha bem simples, né? Então é um pai de família que organiza todas as pessoas daquela família, tá bom? Só que com o tempo a população vai aumentando, esses gêneros eles vão desintegrando, porque acaba que uma pessoa se relaciona com pessoas de outra família e vai expandindo. E para melhor organizar, eles começaram a se organizar em fátrias. O que são as fátrias? São a união de gêneros. Então, esses paterfamílias, para meio que garantir o seu poder, a perpetuação do seu poder, começaram a se unir para ter poder, tá certo? Um ajudando o outro, sabe aquela coisa? Então, são as fátrias. A união de várias fátrias formava uma tribo. Então, a tribo é a união de várias fátrias, tá certo? E a união dessas tribos formava um demo, tá certo? Demo a gente pode chamar também depois que a gente vai falar sobre polis. Demo é como se fosse um povoado, tá bom? A palavra mais simples para denominar demo é povoado. Vamos lá, voltando. É como se a sua família, certo? Você, seu pai, sua mãe, aí os seus irmãos, aí você vai ter filho, aí você vai ter neto. Ali era uma comunidade, ali era um gênero. E o seu pai, no caso, que é o avô de todo mundo, ou bisavô de todo mundo, ele era o pater família, que aí depois passava o comando para o filho dele, que é você, ou para o seu irmão mais velho, tá certo? Agora, com o tempo, com o aumento da população, neto, bisneto, tataraneto e tal, já estava começando a se perder. Então, meio que a sua família vai se articular com casamento, com união entre pessoas, com outros gêneros, tá? Então a sua família vai se unir com a família do seu amigo, de alguma forma, e aí vai formar uma fátria. Vocês estão entendendo? Então 3 famílias, você e mais 3 amigos vão se organizar, é uma fátria, tá certo? Dessa fátria, isso aqui a gente poderia chamar que é como se fosse uma vila, sabe? Onde você mora na sua rua. Então você na sua rua, o seu amigo na rua de trás, o outro amigo na rua de baixo. Então seria uma fátria. Essas fátrias, elas vão se unir formando uma tribo. A tribo é como se fosse um bairro já, tá certo? É como se fosse um bairro, é algo maior, tá certo? É como se fosse uma gleba.
Tá bom? É algo maior. Agora, esses bairros, por exemplo, o bairro do 120, né? Então vamos lá. As comunidades se juntam, formam uma vila. Vila é como se fosse a fátria, é como se fosse várias ruas se juntando. Agora, depois que todas essas fátrias, que essas vilas se juntam, formam uma tribo. Tribo é como se fosse um bairro. E esses bairros se unindo, né, a união das tribos, formam um demo, que é como se fosse a cidade, Santana de Parnaíba. Entenderam? Ficou complexo? Então, um demo é como se fosse uma cidade, mas ainda não era cidade. Eles se organizavam para facilitar o comércio, a relação entre eles, mas ainda não é cidade no sentido político, que eu já vou explicar aqui embaixo, tá bom? Então, os eupátridas. Quem eram os eupátridas? Os bem-nascidos, que são os descendentes lá dos paterfamílias, né? São os eupátridas, os bem-nascidos, aqueles que tinham casa, aqueles que tinham propriedades, aqueles que podiam, meio que, sei lá, ter plantação para eles, gente trabalhando para eles. Só que com o crescimento populacional, eu acabei de falar, a Grécia não era um lugar vasto de muita população, não era um lugar de população sim, mas não tinha território, então era difícil você encontrar emprego, você encontrar coisas para fazer, para se ganhar dinheiro ou participar do comércio. Então muitas pessoas nesse cenário optaram por mudar, procurar lugares novos, colonizar, procurar novas oportunidades. A mesma coisa, é o que a gente chama de refugiado, né? É uma pessoa de outro país, da Venezuela, veio aqui para o Brasil procurar emprego, é tipo isso. Ou uma pessoa do Brasil, por conta da situação da pandemia do Brasil, conseguiu ir embora para os Estados Unidos, é tipo isso, tá certo? Então, isso acontecia também na Grécia. Muitas pessoas gregas vão para outras regiões, que é o que a gente vai denominar aqui de Magna Grécia, que é a busca de oportunidades em outras regiões. Isso ajuda a explicar, por exemplo, na região onde hoje é a Itália, que tem coisas parecidas com a cultura grega. Na região norte da África, no próprio Egito também vai ter interferência da cultura grega, porque eles não chegavam dominando, os gregos não chegavam dominando. É como, por exemplo, vir um venezuelano para o Brasil, vir um haitiano para o Brasil. Eles não chegaram aqui no Brasil dominando o Brasil. Eles chegaram e passam a contribuir com a sua cultura. A mesma coisa, as pessoas que vieram da África para o Brasil na época da escravidão, da colonização, contribuíram aqui com a sua cultura, só que diferente. A escravidão não, eles vieram à força, né? Diferente, tá? Mas eu só estou querendo exemplificar do ponto de vista cultural. O que eu quero mostrar para vocês é que algumas pessoas vão para outras regiões e vão contribuir e ser contribuída também com a cultura desta região. É isso que eu queria dizer, tá certo? Então, só para finalizar essa parte da aula, nesse contexto de organização dos demos, vai surgir um novo conceito aqui que eu vou explicar melhor na aula que vem, que é o conceito de cidade-estado. O que é uma cidade-estado? Cidade-estado são várias cidades que tinha na Grécia, né? Então essas cidades, ou a cidade-estado, ela se autogovernava, ela não precisava de outra cidade dizer o que ela tem que fazer. As leis dessa cidade-estado era própria da sua cidade. Ela não era uma lei de uma nação, de um país, certo? Vamos exemplificar, vai. É como se Santana de Parnaíba, a região que a gente mora, estuda, essa região tivesse suas próprias leis. Professor, mas aqui tem as próprias leis. Tem, mas a gente não pode contrariar uma lei superior que é a Constituição Federal. Quer ver? Vou dar um exemplo para vocês. Sabe que em Santana de Parnaíba, o prefeito do nada, junto com os vereadores, decidissem legalizar a pena de morte. Vai ter pena de morte só em Santana de Parnaíba. Poderia? Pensa aí. Não poderia, porque tem uma lei superior que prega os direitos humanos, etc. Vocês estão entendendo? Então, vamos supor que só aqui em Santana de Parnaíba decidisse legalizar o aborto, a maconha, ou proibir o álcool, etc. Ou reduzir a maioridade para 14 anos vai poder dirigir carro. Vocês estão entendendo? Só aqui em Santana de Parnaíba. Imagina, se fosse só aqui. Isso é o conceito de cidade-estado. Então, se Santana de Parnaíba pudesse fazer isso, contrariar uma lei superior, a gente poderia dizer que Santana de Parnaíba era uma cidade-estado. Mas não é, tá, gente? Não vai fazer essa confusão não, tá bom? Quais cidades-estados a gente pode citar da época da Grécia Antiga? Esparta, Atenas e por aí vai. A gente vai falar melhor isso na aula que vem. Ou, se você não quiser usar o conceito de cidade-estado, você pode usar também polis. É daí que vem a palavra política. Política é a organização da cidade-estado. Política é a palavra utilizada para lidar com o poder. A política é a arte da negociação. Então, negociar os diversos e complexos interesses dentro de uma polis é política, porque nem todo mundo pensa igual dentro de uma cidade. É só pegar Santana de Parnaíba, cada um tem sua forma de pensar. E aí, o que fazer com essa forma de pensar? Guerra? Um matar o outro? Não, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é a diplomacia, é a troca de ideia, é a troca de experiências, a negociação. Isso é política, beleza? Mas isso a gente vai explicar melhor depois.
Certo? Então nessa parte da aula, agora nós vamos fazer os exercícios da apostila, beleza? Eu sugiro que vocês abram a apostila de vocês. Não pegou a apostila ainda? Dá um pause no vídeo, vai pegar a sua apostila, beleza? Então abra a sua apostila na parte, ou melhor, na página 5. Professor, mas a página 5, ó, gente, é a unidade 5 na página 5, beleza? Ah, mas a minha apostila não tem a unidade 5? Então é porque você deve estar com a apostila do primeiro bimestre. Então você tem que pegar a apostila do segundo bimestre, beleza? Não estamos estudando o primeiro bimestre mais, tá, gente? Essa aqui é uma aula de segundo, tá bom? Vamos lá. Então o primeiro exercício, na página 5, é assim, ó. Em que se diferencia o papel da mulher na sociedade cretense das demais sociedades estudadas até aqui? Essa é fácil. Olha aqui, ó. Aqui. Eu já expliquei sobre isso. Então, a mulher na civilização ou na sociedade cretense, ela era uma mulher emancipada. Professor, o que é uma mulher emancipada? É sinal que lá não tinha o patriarcado. Lá as mulheres não eram obrigadas a seguir as decisões dos homens, tá certo? Então, uma sociedade em que a mulher ela tinha uma posição de emancipação. Professor, então as mulheres mandavam nos homens? Não, isso aí é matriarcado, não era um matriarcado, tá certo? Então, isso que você pode responder aí. Exercício 2, da página 5, da unidade 5. Quais eram as principais atividades econômicas e culturais da sociedade cretense? Então, vamos lá. As principais atividades econômicas e culturais era na civilização cretense, tá? Comércio, arquitetura, pintura, que mais? Eles comercializavam cerâmica, vasos, a própria arquitetura que é a referência que eu falei aqui, que eles construíam seus casarões, seus palácios, que inclusive inspirou, né, o Palácio de Knossos inspirou a lenda do Minotauro, que é do labirinto e etc. Então você pode colocar alguma coisa nesse sentido no exercício 2. Pause no vídeo para responder, solta o pause que a gente vai para o exercício 3. Como se organizou a civilização minoica? Quais foram os povos que a formaram e como estava organizada a sua economia? Então, a civilização minoica, ela foi formada pelos povos que moravam na região do Mar Egeu. Que mais? Quais foram os povos que formaram e como estava organizada? Estava organizada a economia, era uma economia assim como os demais povos da Grécia, uma economia marítima, certo? Que mais? Marítima, que faziam comércio de bronze, itens de bronze, vasos e por aí vai, tá certo? Então, esses são os exercícios da aula de hoje. Espero que vocês respondam, espero que vocês estejam gostando do vídeo. Eu sou o professor Adriano Leres, nós terminamos assim a aula de hoje e falo novamente, eu estou sem máscara porque a sala está vazia, só está eu aqui gravando para vocês, porque o ensino médio ainda não voltou no presente momento que eu gravo esse vídeo. Quero dizer que é um prazer imenso estar com vocês novamente. Agradeço por você ter ficado comigo até o presente momento. Não se esquece de dar um like no vídeo, deixa um comentário aí, registra aí um comentário aí dizendo o que você achou dessa aula. Se tiver alguma sugestão, alguma crítica, algum vídeo que você assistiu, algum filme, pode colocar também, é bem-vindo. E para finalizar, você precisa preencher a lista de presença, que fica na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link, você vai clicar, você vai direto para o Google Formulário, lá eu vou perguntar o seu nome, a sua sala, a sua escola, para mim poder registrar essa participação. Que lá no final do bimestre vai valer um ponto de participação para que eu possa registrar a sua nota no final, beleza? Então espero que vocês estejam gostando desse tipo de aula. Não se esqueça de se inscrever no canal, beleza? Então, a princípio é isso. Obrigado, até a próxima, valeu!